O próximo lançamento da Disney, A Branca de Neve, está se moldando para ser uma grande decepção. Rachel Zegler, a estrela que dá vida à Branca de Neve, parece ter pouco carinho pela personagem e pela trama. Ela criticou o príncipe, chamando-o de perseguidor, e mencionou que a história a assustava tanto que talvez tenha assistido apenas 2 vezes em sua vida. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. What the Várias decisões tomadas pela Disney para este projeto têm causado estranheza. Por exemplo, no lugar dos 7 anões, teremos 7 entidades mágicas. O príncipe, uma peça-chave da narrativa original, será totalmente omitido. A nova trama não orbitará em torno do romance. Branca de Neve buscará agora a liderança, almejando autonomia e poder. A Branca de Neve não é apenas um filme para a Disney. Ele é uma joia de sua coroa. Este é o filme que deu início ao legado cinematográfico da empresa. Pode-se argumentar que esse clássico moldou gerações de infâncias. O lucro desse filme foi fundamental para estabelecer o primeiro estúdio da Disney. Então, por que a Disney está dando um tratamento tão radical a um de seus mais preciosos tesouros? Imagine uma das histórias de amor mais icônicas, rivalizando em prestígio com Romeu e Julieta, agora sendo reescrita com uma mentalidade de poder feminino. É quase ofensivo chamar essa reinvenção de A Branca de Neve. O filme soa mais como uma sátira da era contemporânea da Disney. Há anos, a Disney tem seguido um padrão de produzir sequências e remakes questionáveis, reinventando clássicos adorados. Títulos como A Pequena Sereia, Peter Pan e Wendy, Pinóquio, Mulan, Aladdin e O Rei Leão são apenas alguns exemplos. Muitos desses tiveram recepções mornas ou negativas e não foram financeiramente bem-sucedidos. O X da questão é que muitos desses filmes eram desnecessários. Os filmes originais são atemporais, criados com uma genuína paixão pelas histórias que contavam. Eles estabeleceram padrões elevados na cultura popular. Tentar reimaginar essas obras-primas é um desafio colossal, especialmente quando os remakes não oferecem nada de inovador. Apesar de possuírem qualidades técnicas notáveis e atuações dedicadas, muitos destes filmes recentes sofrem com roteiros fracos e desenvolvimento superficial dos personagens. Tomemos Mulan como exemplo. Na versão animada, Mulan é uma pessoa comum que, através da determinação e coragem, supera desafios. Já no remake, sua trajetória é alterada por um poder inato, descrito como Ki. Este novo enredo transformou uma personagem já conhecida em uma heroína já predestinada ao sucesso. A situação de Mulan é emblemática da abordagem atual da Disney. Moldar personagens femininas fortes sem desenvolvê-la profundamente. O filme Mulan, embora tenha se promovido como um símbolo de diversidade, na verdade tem algumas escolhas bastante questionáveis. Para começar, foi filmado majoritariamente em Xinjiang, uma região da China que atualmente enfrenta controvérsias sobre o tratamento de suas minorias. E surpreendentemente, os créditos do filme incluem agradecimento às autoridades locais da região, algumas das quais estão envolvidas nessas controvérsias. A representação da heroína moderna pela Disney é questionável. Estes personagens, muitas vezes, não têm defeitos ou arcos de crescimentos rasos. Eles são poderosos ao ponto de um enredo perder sua atenção. Como exemplo, vemos a Capitã Marvel, que a cada momento parece estar apenas esperando para triunfar sem muita resistência. Ou Rey, de Star Wars, que adquire habilidades sem um desenvolvimento claro. A ideia de uma mulher forte, independentemente do contexto, é ótima. Porém, essa única visão de força tornou-se uma caixa restritiva em si mesma. O feminismo é sobre permitir que as mulheres sejam o que desejam ser, não apenas líderes ou guerreiras, mas também mães, amantes, sonhadoras. Rachel Zegler, em sua interpretação da Branca de Neve, opta por uma visão da personagem que não busca o amor, mas sim o poder. Enquanto no original o príncipe era central para a história, nessa nova visão ele é reduzido a um papel quase insignificante, ou até mesmo removido. E enquanto a Disney pode pensar que está inovando, esse desvio pode não ser bem recebido pelo público que ama o original. Por que Zegler, que claramente tem ressalvas sobre a história original, foi escolhida para o papel principal? A resposta provavelmente tem a ver com a visão corporativa atual da Disney. Parece que eles estão tentando moldar seus filmes para se adequar a uma visão particular do que acreditam ser feminismo moderno. No entanto, a verdadeira questão é: esse é o feminismo que seu público quer?
O público da Disney não está buscando uma representação distorcida do feminismo. A prova disso é o sucesso do filme da Barbie, em comparação com as tentativas recentes da Disney. Enquanto a Disney tenta culpar o público ou os críticos, é evidente que filmes verdadeiramente inclusivos e bem feitos são recebidos calorosamente, enquanto tentativas mal executadas de sinalização de virtude são rejeitadas. A longa série de remakes e sequências da Disney que não alcançam o impacto desejado mostram uma clara desconexão entre a empresa e o seu público. E a insistência da Disney em continuar produzindo esses filmes, apesar das críticas, sugere uma relutância em adaptar-se ao ouvir. Barbie estabeleceu marcos impressionantes nas bilheterias, acumulando mais de 1 bilhão globalmente, demonstrando que o público se conecta profundamente às narrativas bem construídas, especialmente quando os roteiristas honram a essência original e conseguem equilibrar o humor e a seriedade. A Disney não tropeça porque retrata histórias centradas em mulheres, mas porque a escrita frequentemente carece de substância e se inclina para uma repetição de um padrão girl boss. Por outro lado, Barbie serve como exemplo estelar de uma trama feminista bem-sucedida com ampla ressonância. A Barbie de Margot Robbie, mesmo estando em seu universo icônico, ressoa autenticidade. Ela não é destacada por ser excepcionalmente talentosa ou líder. Ela é apenas uma entre muitas outras Barbies, algumas com habilidades até mais notáveis. Confrontada com adversidades, ela se sente deslocada, e a maneira como sua trajetória muda devido às suas experiências é o que a torna tão envolvente. Mesmo com a sua perfeição exterior, logo percebemos suas inseguranças e falhas. A abordagem da Disney, por outro lado, muitas vezes evita tais nuances, por temer reações negativas. Vale ressaltar que nem todo herói de filme masculino é um modelo de perfeição, como John McClane ou James Bond. Às vezes, os mais cativantes são aqueles que parecem comuns, mas enfrentam circunstâncias extraordinárias e crescem no processo. As protagonistas femininas não precisam ser exemplares de perfeição ou coragem para representarem o feminismo. Elas simplesmente precisam ser personagens com quem o público possa se identificar. O triunfo da Barbie também pode ser atribuído à sua abordagem inovadora. A filmagem é engajante, os cenários são encantadores, e apesar de algumas falhas na narrativa, conseguem cativar uma vasta gama do público. Ele teve a ousadia de abordar tópicos profundos, fazer piadas inesperadas e confrontar o espectador, algo que filmes recentes da Disney parecem evitar. Com o receio de ofender inadvertidamente, muitos destes acabam por não transmitir uma mensagem substancial, resultando em uma ressonância limitada com o público. As produções atuais parecem estar em um dilema constante entre manter a autenticidade das histórias originais e adaptá-las para um público moderno e consciente dos problemas sociais. A questão recorrente é: até que ponto uma empresa deve mudar uma narrativa para se adequar à sensibilidade atual sem perder a essência da história? Em seu esforço para serem progressivos, muitas vezes caem no risco de serem percebidos como inautênticos ou oportunistas. A questão dos 7 anões na nova adaptação da Branca de Neve é um exemplo perfeito disso. Enquanto eles tentam navegar na água traiçoeira da representatividade, acabam tomando decisões que distorcem a história original e ainda desagradam vários segmentos da audiência. É uma linha tênue entre o respeito à tradição e a evolução necessária. Além disso, a prática de editar conteúdo com base na aceitação regional, especialmente quando se trata de representação LGBTQ+, ou questões políticas, levanta questões sobre a integridade das empresas de produção. Se, por um lado, buscam retratar uma sociedade mais inclusiva em seus filmes, por outro, estão dispostos a comprometer essa visão por aceitação em mercados lucrativos. O dilema está claro. Como as empresas podem permanecer fiéis às suas visões artísticas e ao mesmo tempo apelar para uma audiência global diversificada? Em sua busca por lucro, elas estão sacrificando a arte e a mensagem? É intrigante observar como as grandes empresas se movem em um campo minado de sensibilidade cultural. Hoje, mais do que nunca, é vital para elas ouvirem as vozes da audiência e serem genuínas em suas representações. Se você também está perplexo com a forma como a indústria de cinema está se moldando, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal Perplexo para mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima!